Bom, aqui no Brasil, o Congresso Nacional elevou a previsão de repasses para emendas parlamentares e o governo não ficou nada satisfeito. A gente volta à capital federal com o Bruno Pinheiro. De onde pode sair esse dinheiro dessas emendas e qual a reação do Palácio do Planalto, Bruno? Eu vou iniciar com essa última resposta, viu, Tiago, sobre essas emendas, porque os números estavam apontando que ficariam abaixo de 50 bilhões, agora quase 4 bilhões a mais do que eles estavam esperando. E, diante disso, teve uma repercussão imediata lá do Palácio do Planalto, de aliados do governo, que estão reclamando que esse recurso será retirado do orçamento do governo federal para investimentos, sobre o aceleramento de obras, inclusive sobre até mesmo infraestrutura, sobre rodovias, sobre obras que estavam inacabadas, abandonadas ou lançar novas obras. Então, esse orçamento de 2024, inclusive amanhã, será analisado na sessão do Congresso, última sessão do ano, nesta quinta-feira, essa discussão. Eles têm reclamado que, se caso isso chegar lá no Palácio do Planalto, vai dificultar, porque haverá esse agendamento, um calendário de execução, o que vai diminuir, inclusive aqui, Tiago, essa autonomia do Palácio do Planalto de, numa semana difícil, numa certa dificuldade de chegar ao entendimento num assunto, de acabar liberando essas emendas, já que será necessário respeitar esta agenda do Palácio do Planalto sobre o repasse dessas emendas. Só para a gente entender como isso acontece, tem a emenda individual, que é para o deputado e senador, tem as emendas de bancada, que é para os parlamentares de cada estado, e tem também essa emenda de comissão, que é repassada por uma definição de integrantes do colegiado do Congresso Nacional. Então, isso tudo, um pouco mais de 50 bilhões de reais que ficaria na responsabilidade do governo federal, e, de acordo com aliados e com o líder Randolfo Rodrigues, isso vai afetar no planejamento do governo em lançar novas obras e de finalizar obras antigas, o que seria uma certa vitrine do governo em acelerar essas obras. Então, é importante aguardar como será a sessão de amanhã no Congresso Nacional e ver como será a definição do orçamento de 2024. Tiago. Ainda trabalha nessa quinta-feira. Bruno Pinheiro de Brasília, até já. Bom, Dora Kramer, a gente vem insistindo nesses dias, falando sobre o orçamento, as emendas parlamentares, e tem esse ponto de um corte de 17 bilhões de reais do PAC, que é um programa que o governo aposta como uma vitrine de obras pelo país. Não só do PAC, mas também do Minha Casa Minha Vida, né? E o presidente Lula, lembra, uns tempos atrás, alguns meses, ele aventou a possibilidade de solicitar, imagine, aos deputados e aos senadores que dirigissem as emendas ao PAC, as obras do PAC. Ora, ou é muita ingenuidade, ou então o presidente não realizou ainda a mudança que houve entre os outros dois governos dele e esse agora, em relação ao Congresso. Imagine se os deputados que pegam essas emendas dirigem para seus redutos eleitorais. Aí é que está. Emenda não é ilegal, mas ela cria uma distorção no direcionamento dos recursos, porque não vão necessariamente para onde é preciso, mas assim aonde está o interesse do parlamentar. E isso vem aumentando gradativamente, vai aumentar mais, e o governo agora começa a se posicionar de uma maneira mais explícita, ainda com muito cuidado contra isso, porque isso cria um atrito com o Congresso. Vai ser interessante acompanhar como é que vai ser esse embate, porque o líder do governo, por exemplo, já chamou esse tipo de avanço no orçamento excessivo de anomalia. No entanto, o PT vota a favor, porque também se favorece disso. Então, vai se criando uma distorção aí, sabe? Uma coisa que surgiu no início parecia boa, as primeiras emendas impositivas, parecia que isso ia diminuir o toma lá da cá, barganha, sabe? Porque já que é obrigatório o pagamento, não haveria barganha. Mas aí o Congresso resolveu tornar mais e mais emendas impositivas, avançar, aumentar o valor a ponto de ficar
de 53 bilhões, eram 48 ontem, 5 bilhões de ontem para hoje. E não vamos nem falar do nosso fundo eleitoral, né? Que amanhã também estará em questão os tais dos 5 bilhões, 4 bilhões e 900 milhões, quando o governo propõe 938 milhões.